Sempre que falamos em investimentos, muitos já ficam empolgados pensando em quando vão alcançar o sonho dos R$ 1 milhão investidos. Então veja que a maioria menospreza a segunda grande meta da vida de um investidor, que é atingir os primeiros R$ 10 mil. E eu falo que essa é a segunda grande meta porque a primeira é literalmente começar a investir. Porque para você ter uma ideia, o salário médio do brasileiro em setembro de 2023 foi de R$ 3.059, segundo dados do IPEA. Lembrando que essa é a média salarial, até porque todos nós sabemos que uma grande parcela vive com um salário mínimo, ou às vezes até menos do que isso. Porém, por haver quem ganhe acima de 10, 15, 20 mil, essa média de renda mensal brasileira sobe para casa dos 3 mil. Mas bom, pegando como base o salário médio de 3 mil, para um brasileiro que recebe essa quantia mensalmente, ter R$ 10 mil investidos já é muito fora da curva. E sim, você ainda pode achar que é pouco, mas para você ter uma ideia, de acordo com uma pesquisa do Datafolha do ano de 2023, cerca de 67% dos brasileiros não tinham qualquer reserva financeira para atender situações de emergência. Enquanto que os que tinham algum dinheiro guardado para manter o mesmo padrão de vida por um período menor que 3 meses também eram poucos, sendo de apenas 10%. Só por esses dados já vemos que alguém que tem R$ 10 mil no Brasil já está muito acima da média, obtendo uma tranquilidade financeira muito maior do que alguém que vive de salário em salário. Bom, como já apresentei aqui no vídeo, a maioria dos brasileiros infelizmente vive de salário em salário, naquele ciclo que nunca tem fim de gastar tudo que ganha ou até mais do que ganha. Essa ilustração da corrida dos ratos já diz tudo. É exatamente sair desse ciclo que é o maior desafio. Porém, quando a pessoa passa a ter controle do próprio dinheiro, de saber dizer não para as bobeiras que levam a gastar acima do que pode, passa a determinar o que são prioridades e também passa a ganhar mais, com renda extra, se especializando no emprego, trabalhando mais, fazendo hora extra, ou seja lá o que for, já vai aos poucos arrumando a casa, vamos dizer assim. Quitando as dívidas, gastando menos do que ganha, já começando a ter um dinheirinho de reserva que antes não tinha e por aí vai. Quando você deixa de ser um devedor ou de gastar tudo que ganha e começa a formar sua reserva de emergência, por exemplo, é muito comum pensar: já tenho R$ 4.000 na reserva e antes eu estava zerado. E é exatamente o momento que a mudança começa. Eu nunca vou esquecer de quando cheguei nos 10 mil. Acho que é o momento que você se sente um investidor de fato. Você começa a ver aos poucos que seu rendimento está crescendo. Com 10 mil você já tem uma visão melhor do que são os investimentos e já sente na pele que seu objetivo está mais palpável. Até porque resgatar R$ 500 de 2 mil é muita coisa. Mas agora, se caso você precise resgatar 500 de 10 mil, essa diferença não é tão grande e você vai conseguir repor novamente mais facilmente. E vale lembrar que é interessante começar pela reserva de emergência. Um dos grandes objetivos de juntar os primeiros R$ 10 mil é que ter essa quantia como reserva de emergência já significa que você tem um amparo para a esmagadora maioria das emergências que aparecerem. Porque pensa comigo, se caso der um problema no carro, caso você precise comprar uma geladeira nova, caso precise mandar arrumar a TV de casa, ou seja lá qual for a emergência, os R$ 10 mil vão cobrir. É claro, existem sim emergências que ultrapassam essa quantia, mas a esmagadora maioria das contas inesperadas que temos rotineiramente são inferiores a 10 mil. Na verdade, muitas são até menores que R$ 1.000. Além disso, ter 10 mil já é suficiente para te dar uma certa segurança financeira de poder dizer não a algumas coisas. De, por exemplo, não ser obrigado a arrumar um emprego ruim logo depois que foi demitido. O que acontece muitas vezes é que a pessoa que está atolada de contas, logo que é demitida, já procura o primeiro emprego que aparecer, até porque precisa trabalhar logo para receber no próximo mês, porque senão vai entrar em dívidas e vai se afundar ainda mais nas contas. Agora, outro exemplo de vantagem de ter 10 mil é poder escolher não fazer hora extra no trabalho caso não esteja disposto no dia e por aí vai. Veja que estou dando exemplos aleatórios aqui, mas o que quero mostrar é que não vai ter mais aquela pressão de ser obrigado a trabalhar porque as contas estão vindo a todo vapor. É claro que todo investidor ainda vai buscar novas fontes de renda, trabalhando mais para aumentar o montante investido. Mas convenhamos que é muito diferente buscar ganhar mais tendo a tranquilidade de saber que tem R$ 10 mil na conta, do que buscar ganhar mais estando endividado com as contas vindo mais altas que o salário. É como o livro A Psicologia Financeira diz: ter o controle do próprio tempo é o maior dividendo que o dinheiro pode pagar. Veja que o valor de ter os R$ 10 mil não está em você ficar segurando o dinheiro e se sentindo o fora da curva por causa disso. E sim porque ter essa quantia de reserva já te dá uma possibilidade maior do controle do próprio tempo. De, por exemplo, se você quer trocar de emprego, poder pedir as contas e procurar um emprego novo com mais calma.
ou até mesmo focar em estudar uma área específica por alguns meses enquanto vive da reserva, já tendo um emprego novo engatilhado, vamos dizer assim. Além disso, por ter essa quantia, você também vai poder se divertir mais sem culpa. Porque imagina você ir em um restaurante com a sua namorada ou namorado e gastar R$ 150, mais pagando à vista no débito ou no dinheiro. Digamos que antes de ir para o restaurante, seu saldo de reserva mais o que tinha na conta corrente era de exatamente R$ 10.000. E no final da noite, por ter gastado no restaurante, vai estar com 9.850. Agora, imagina um outro casal que foi no mesmo restaurante com dívidas e sem ter dinheiro, pagando assim no crédito. Vai sim aproveitar do mesmo ambiente e da mesma comida que você. Porém, no final da noite, ou no outro dia, vai sentir aquela culpa de que não deveria ter gastado, porque já estava com muitas contas para pagar e a fatura do cartão ficou mais alta ainda, não sabendo como vai pagar a fatura no próximo mês. Bom, eu coloquei dois exemplos bem extremos de alguém endividado e alguém com exatamente R$ 10.000 na conta para ilustrar bem essa ideia. Veja que tendo uma certa quantia de reserva, até na hora de se divertir, na hora do lazer, nós aproveitamos melhor. E eu sei que você pode estar pensando, mas não seria melhor não gastar com bobeiras mesmo tendo R$ 10.000? Cara, eu discordo que a educação financeira seja só economizar dinheiro para sempre e que não podemos gastar com nada sem aproveitar nada. Eu acho sim extremamente importante que nós sejamos muito conscientes nas escolhas, principalmente se você ainda não chegou nos 10 mil. Inclusive, eu acho que é o momento que deve ter mais intensidade. Mas é aí que tá a outra frase do livro A Psicologia Financeira. Gastar dinheiro para mostrar às pessoas quanto dinheiro você tem é a forma mais rápida de ter menos dinheiro. Eu gosto muito dessa frase porque ela explica tudo. Muitas vezes a pessoa recebe uma herança, ou ganha uma bolada, ou até mesmo junta uma quantia considerável de dinheiro e pensa que tá rica. Pensando que agora vai poder comprar aquele celular caro, fazer aquela viagem, fazer churrasco todo final de semana, e quando vai ver, o dinheiro já foi embora e bem rápido. Então entenda que ter 10 mil não significa que você tá rico. Você tá apenas começando a sua jornada como investidor. Então tenha muita inteligência para não fazer besteira com esse dinheiro, porque a coisa mais fácil de fazer é gastar e o dinheiro vai embora rápido. Então aproveite a vida assim, saindo e comprando o que gosta, mas tudo com planejamento, sem ostentação e sabendo o que está fazendo. Muitos que chegam a ter 10 mil de reserva já começam a resgatar da reserva para gastar com bobeira com o pensamento: é só R$ 300, depois eu reponho. E não é assim que funciona. A reserva de emergência só deve ser usada em situação de real emergência. O dinheiro que você vai gastar com lazer deve ser uma parte da sua renda que você vai destinar para isso. Ou seja, preserve aquilo que você construiu. Mas então, como juntar os primeiros 10 mil? A ideia é pensar no objetivo final, não apenas olhar para o dinheiro em si, e sim a opção de escolha que ele vai proporcionar, a segurança financeira que você vai ter por atingir tal marca e por aí vai. Uma boa ideia é sempre se pagar em primeiro lugar. Ou seja, assim que receber sua renda, já separar uma quantia para a formação da sua reserva.